Tem coisa que a boca não diz mais. Depois de tanto insistir, explicar, justificar, implorar, chega um momento em que a mulher simplesmente silencia, mas os olhos dela ainda falam, e falam com mais força do que qualquer grito já conseguiu. Não é desinteresse, é exaustão. Exaustão de carregar um amor sozinha por tempo demais. Ela ainda ama, mas não tenta mais convencer ninguém disso, porque entendeu que quem precisa ser convencido já não sente de verdade. Carl Jung dizia que o que negamos nos controla, e talvez por isso ela passou tanto tempo tentando parecer tranquila, compreensiva, fácil de lidar, negando a raiva, negando a frustração, negando o cansaço de ser sempre a que ama por dois. Mas agora ela não nega mais. Não grita, não cobra, não explica. Ela apenas olha. E quem sabe enxergar, entende tudo. O primeiro olhar que denuncia vem quando ele chega como se nada tivesse acontecido. Depois de dias de silêncio, de ausência, de indiferença. E ela, que antes sorria só por vê-lo de novo, agora apenas levanta os olhos devagar. Naquele olhar mora uma verdade dura. Você não sabe o que me custa te amar, e mesmo assim, age como se fosse fácil. Ela não fala, mas sente, e isso preenche o ambiente. A segunda verdade aparece quando alguém pergunta se ela está bem. E ela responde com aquele "tô sim" que já perdeu o sabor. Os olhos dela dizem: "Tô cansada, tô aqui, mas já não espero mais nada. Tô presente, mas ausente de mim." Porque amar sozinha cansa o corpo, cansa a alma, cansa até o que um dia foi esperança. Antes, ela sonhava, com planos, viagens, promessas. Agora, ela só espera o mínimo. E nem isso chega. E mesmo assim continua ali. Mas não como antes, porque ela já percebeu que amar alguém que não está é um tipo silencioso de abandono. O terceiro olhar é o mais difícil de manter. É aquele que ela solta quando ele diz algo bonito, depois de tanto descaso. E ela sorri por fora, mas os olhos não acompanham. Os olhos dela dizem: "Você demorou demais, e agora eu não sei mais se acredito." Esse olhar é aquele que encerra histórias sem precisar de uma conversa, porque a mulher cansada de amar sozinha não termina relacionamentos com palavras. Ela termina por dentro. Um dia, simplesmente, não sente mais. E mesmo que continue ali por fora, por dentro ela já partiu. A quarta verdade se revela quando ele tenta reverter tudo com um gesto simbólico. Um presente, um carinho, uma mensagem mais doce. E ela apenas observa, porque a mulher que já amou por dois já viu isso antes. Já sentiu na pele o ciclo da ausência seguida de atenção estratégica. E agora, o olhar dela diz: "Não é mais suficiente. Não é de hoje que eu espero o que você só lembra quando me sente indo embora." Ela não quer presentes, quer presença. E isso ninguém compra. Só se constrói com constância. Ela já tentou todas as formas. Ficou quieta, falou, pediu, cobrou, chorou, se afastou, voltou. Mas agora, só olha. E quem conhece mulher de verdade sabe. Quando ela para de falar, é porque o amor já está pedindo socorro lá dentro. A quinta verdade aparece no silêncio durante um abraço. Ele chega por trás, a envolve, mas o corpo dela não corresponde mais. Está ali, mas está longe. E os olhos, mesmo baixos, dizem: "Por que só me procura quando sente que está perdendo?" Ela não quer mais ser lembrada só na ausência. Não quer ser valorizada só quando ameaça partir. Não quer mais ser amada só na teoria, mas na prática do dia a dia. E por isso ela desiste. Não com raiva, mas com cansaço. Um cansaço que não dá mais vontade de lutar. A sexta verdade surge quando ela começa a olhar para si de novo. Começa a se arrumar, não para ele, mas para ela. Começa a sair mais. Começa a rir diferente. E ele sente, porque o amor que antes estava todo ali, agora está voltando para a origem, para ela mesma. O olhar dela muda, fica mais firme, mais calmo, mais distante. Não há mais desespero, não há mais espera.
a só presença, a dela consigo. E essa é uma das verdades mais fortes. Eu não vou mais gastar minha vida tentando ser amada. Agora eu vou me escolher. Não é orgulho, é sobrevivência emocional, porque ninguém aguenta amar sozinho por tanto tempo sem adoecer por dentro. E quando a mulher entende isso, ela volta para si, para os próprios braços, para a casa que deixou de habitar por amar alguém que nunca ficou por inteiro. A última verdade é a mais silenciosa, é quando ela para de olhar, porque até então os olhos ainda falavam, ainda buscavam, ainda esperavam. Mas quando ela para até de olhar, é porque já não há mais esperança. Só a certeza de que aquele amor não é mais um lar. Ela não deseja mal, não guarda rancor, mas não tem mais nada para oferecer. E nesse ponto, ninguém entende como aconteceu, porque ela parecia tão entregue, tão amorosa, tão disponível, mas não viram o quanto ela gritou sem som, o quanto ela implorou em gestos, o quanto ela esperou sendo forte e calada. Agora não precisa mais ser explicada, nem defendida, nem notada. Ela só quer paz, e se for para viver no silêncio, que seja um silêncio leve, e não o silêncio pesado de amar por dois. Carl Jung dizia que quando uma mulher se reconcilia com sua própria sombra, ela deixa de procurar salvação em outro corpo. E ela entendeu isso. Entendeu que amar sozinha é o reflexo de uma criança que um dia não foi vista, mas agora é mulher, inteira, capaz de enxergar o que merece e o que já não cabe. E por isso, os olhos dela ainda dizem muito, mas não por carência, por consciência. Quem souber ver, vai entender tudo. Quem não souber, vai dizer que ela mudou. Mas ela sabe, não mudou. Só voltou a ser quem sempre foi. Ela já não se emociona fácil com pedidos de desculpa. Não porque esteja amarga, mas porque aprendeu que arrependimento sem mudança é só manipulação delicada. Por fora, ela ainda escuta, mas os olhos dela dizem: se você realmente se importasse, eu não estaria aqui tentando curar as feridas que seu descaso causou. Ela não quer mais palavras. Quer gestos que sustentem presença. Quer atitudes que não a façam duvidar do que sente. E é por isso que agora ela olha mais devagar, com mais tempo, com mais distância, porque já acreditou demais na pressa dos outros e se machucou exatamente onde pensou que havia acolhimento. Agora, o olhar dela se tornou critério. Ela observa tudo, a demora para responder, o jeito como ele muda quando está entre amigos, a falta de cuidado com aquilo que ela diz sentir, a ausência disfarçada de cansaço. E mesmo sem dizer nada, ela vai se retirando, vai guardando pequenas decepções até que um dia não dói mais, porque já não importa. Essa é outra verdade que só se vê nos olhos de uma mulher cansada. Ela não briga mais, porque entendeu que quem ama de verdade não coloca o outro na posição de mendigar respeito. Ela fica quieta, mas não por submissão, por lucidez. E essa lucidez deixa claro: se eu tenho que me explicar o tempo todo, então você não está aqui de verdade. Carl Jung dizia que a alma sabe antes da mente, e o corpo dela já sabia. O corpo cansado, o olhar que desvia, o suspiro antes de dizer tudo bem pela 100ª vez. Ela ainda estava ali, mas não por amor, por hábito, por tentativa, por medo de recomeçar. Até que um dia, ela não teme mais, porque o medo de ficar sozinha se torna menor do que o medo de continuar vivendo uma ausência disfarçada de relacionamento. E aí ela muda, não de tom, mas de presença. Ela não avisa que vai embora, mas tudo nela começa a partir. A atenção, o afeto, o desejo, a esperança. Ela começa a prestar mais atenção nas próprias vontades, nas vontades que estavam adormecidas em nome de um nós que nunca existiu de verdade. Ela volta a se olhar no espelho como quem busca resgatar a própria história. E ali, diante do reflexo, não vê uma mulher amargurada. Vê uma mulher que sentiu demais e agora precisa cuidar de si. Os olhos dela dizem isso com uma calma que assusta.
Uma calma que não se alcança sem ter enfrentado o caos. Porque antes de descansar, ela precisou quebrar, em 1000 pedaços. Sufocar o choro para não parecer fraca, sorrir para não atrapalhar, ser compreensiva quando estava implorando por reciprocidade. Ela viveu anos tentando entender o lado dele, mas agora só quer alguém que tenha a capacidade de sentir o lado dela. E quando esse alguém não aparece, ela para de esperar. Essa talvez seja uma das verdades mais silenciosas. Quando ela não cobra mais, não é sinal de maturidade passiva. É sinal de que parou de apostar em quem sempre se ausenta nas horas mais importantes. Ela olha e diz tudo sem dizer uma palavra. Eu tentei, mais do que devia, e agora só quero paz. Essa paz é o que a faz reorganizar a vida, tirar o nome dele de coisas que antes eram dois, reaprender a cozinhar só para si, deixar de esperar que ele se lembre das datas, dos detalhes, das pequenas grandes coisas que fazem o amor continuar sendo amor. Ela deixa de vibrar com o pouco, porque entendeu que merece muito mais do que uma mensagem às pressas no fim do dia. E essa mudança no olhar se espalha por tudo, até na forma como ela se senta, como ela caminha, como ela se despede. Antes, ela olhava com esperança. Agora olha com discernimento. E quem tenta se reaproximar sente isso, porque o olhar dela já não implora, já não convida, só observa. Não há mais desespero. A mulher que amou sozinha agora ama com critério. Ela não quer alguém que preencha um vazio. Ela quer alguém que caminhe do lado sem apagá-la. Por isso, ela não se apressa. Se alguém some, ela não corre. Se alguém volta, ela não se ilude. Ela simplesmente olha e sente. Se a energia é leve, ela fica. Se não é, ela se afasta sem drama. Porque entendeu que o amor de verdade não é luta. É presença contínua. Ela deixou de romantizar as idas e vindas, de achar bonito quando alguém volta arrependido, de considerar prova de amor aquilo que é só culpa mal resolvida. Ela só acredita no que permanece, no que constrói, no que respeita até quando ela não está por perto. E por isso, os olhos dela se tornaram barreira e portal ao mesmo tempo. Barreira para o que não vibra com sua alma, portal para quem vem com verdade. Ela não pede mais para ser olhada. Quem souber, vai ver. Quem não souber, vai perder. E ela não perde mais por isso, porque hoje ela sabe, a mulher que ama sozinha cansa. Mas a mulher que volta para si, floresce num silêncio que ninguém mais consegue apagar. Ela ainda ama, mas agora não mais como quem espera ser salva. Ama como quem aprendeu a amar em silêncio, porque o barulho nunca trouxe nada além de cansaço. Os olhos dela ainda carregam ternura, mas uma ternura que não é mais cega. Ela olha com afeto e com filtro, porque antes ela enxergava demais o outro, e pouco a si mesma. Agora enxerga o que vem e o que falta, e por isso não se encanta mais com promessas, nem com palavras bonitas ditas no calor da ausência. Ela olha e reconhece. Isso é só arrependimento momentâneo, não é amor de base. Essa clareza mora no olhar dela. Ela já não vibra quando alguém diz, sinto sua falta. Ela observa se essa falta se traduz em cuidado, em ação, em presença. Caso contrário, ela apenas abaixa os olhos, como quem diz, já ouvi isso antes, e da última vez voltei para um lugar onde só eu permanecia. Agora ela só fica onde existe vontade real de construir. E quando essa vontade não vem, ela não dramatiza. Ela recolhe os afetos, arruma a casa interna e segue, porque ela já se viu presa em histórias onde a única coisa que recebia era o eco da própria entrega. E esse eco dói, porque faz parecer que ela estava sendo ouvida, quando na verdade só falava sozinha. Ela conhece esse vazio e não quer mais voltar para lá. Então, sim, ela ama, mas ama de forma mais quieta. Ama se houver troca, ama se for leve, ama se não precisar mais se esvaziar. Ela já aprendeu que o amor que exige que ela desapareça nunca foi amor.
Foi necessidade mal resolvida de alguém que não sabia receber o que ela tinha de mais inteiro. Hoje, ela sabe medir a reciprocidade sem precisar perguntar. Ela sente. Sente no tempo que o outro oferece, no cuidado com as palavras, na disponibilidade emocional, não nos gestos performáticos. E se não sente tudo isso, ela não insinua, não suplica, não ensina, apenas silencia. E esse silêncio é outra das verdades que gritam no olhar dela. Eu não estou mais aqui para educar afetivamente ninguém. Se você não entende o básico, não sou eu que vou te explicar o essencial. Ela já cansou de mostrar o caminho, de dar todas as chances, de desenhar o afeto, de facilitar o amor. Hoje, ela quer quem já venha com alguma bagagem emocional resolvida. Não quer mais cuidar de feridas que cortam nela. E isso pode parecer rude para quem nunca a viu chorar no travesseiro. Mas quem conhece sua história sabe. Isso é só proteção depois de muita entrega desperdiçada. Ela não perdeu a capacidade de amar. Ela só perdeu a vontade de amar quem não sabe ficar. Carl Jung dizia que o verdadeiro encontro acontece quando duas individualidades se reconhecem sem precisar se fundir. E é isso que ela busca agora. Ela não quer mais ser metade de ninguém, nem ser moldada para caber, nem se apequenar para ser tolerada. Ela quer o tipo de relação onde possa manter a própria identidade, onde o olhar não seja cobrança, mas conexão, onde o toque não seja exigência, mas extensão de presença. E se isso não vier, ela não tenta mais fazer vir. Ela observa. E se os sinais forem os mesmos de antes, ela agradece o aprendizado e não entra. Porque já entrou demais em relações com promessas bonitas e vazios profundos. Já construiu sozinha castelos que o outro nem ajudou a habitar. Agora, ela quer alguém que chegue com as próprias ferramentas, para somar, não para se pendurar. E quando não encontra isso, ela não se desespera, porque aprendeu a se fazer companhia, não por orgulho, mas porque entende que a própria presença já preenche muita coisa que antes mendigava fora. Ela não tem mais medo de dormir sozinha, nem de sair sozinha, nem de passar o fim de semana em silêncio, porque agora o silêncio é leve, não é mais espera, é repouso, repouso de quem cansou de entregar demais, de esperar demais, de insistir demais. E esse cansaço agora virou maturidade. Uma maturidade que se manifesta em cada pequeno gesto, no jeito como ela fecha a porta, como se despede, como não responde de imediato, como não se emociona com migalhas de atenção. Ela não odeia ninguém, mas não esquece do que sentiu. E se um dia alguém pergunta, por que você se afastou? Ela pode até sorrir, mas os olhos dirão com calma, porque eu me dei conta de que estava sozinha até quando você dizia estar comigo. Esse tipo de olhar não precisa levantar a voz. Ele tem um peso que cala qualquer argumento, porque vem de uma dor que já transbordou, secou e agora virou solo fértil, solo onde ela planta presença, onde só floresce o que é inteiro, o que chega com verdade, o que olha para ela com intenção, não com distração. Agora o olhar dela carrega um filtro invisível. Quem não tem profundidade, se perde. Quem só quer brincar, se assusta. Quem vem com leveza e verdade, se conecta. Ela não tenta mais ser decifrada, nem compreendida por todos. Ela só deseja uma coisa, ser olhada com verdade, não com carência, não com desejo passageiro, não com pressa, com verdade. Porque essa é a linguagem que os olhos dela falam agora. E quem souber, vai ouvir. Mesmo em silêncio, ela ainda sente, mas agora sente diferente. O coração continua ali, mas já não se joga mais na frente de quem não tem cuidado com as mãos. Ela observa, ela respira, ela pausa, porque aprendeu a diferença entre sentir muito e se perder nisso. Antes, ela se entregava inteira à primeira faísca. Hoje, ela deixa o fogo mostrar se tem calor ou só fumaça. O que mudou não foi a capacidade de amar, foi a capacidade de se priorizar.
E isso aparece até nas pequenas reações. Ela já não se desespera com mensagens não respondidas. Já não entra em colapso quando alguém se afasta. Já não interpreta o silêncio do outro como sinal de que algo está errado com ela. Ela aprendeu que o outro tem os próprios ruídos, mas ela já não se deixa engolir por eles. O olhar dela hoje é mais calmo, mas não anestesiado, só maduro. Ela vê o que está na frente. Não inventa mais desculpas para a falta de presença. Não se alimenta mais de expectativa disfarçada de esperança. Quando o outro não chega, ela não corre. Quando o outro não sente, ela não força. Quando o outro não se entrega, ela não insiste, porque entendeu que não precisa mais lutar para ser amada. O amor que exige batalha constante não é amor, é guerra emocional, e ela já saiu dessa trincheira faz tempo. Hoje ela quer paz, e se o amor vier junto, que venha com calma, com solo fértil, com espaço para ela respirar e permanecer inteira. Ela não quer mais ser metade de si para caber em alguém. E é aí que surge uma das transformações mais bonitas. Ela começa a inspirar outros jeitos de amar, porque a mulher que já se cansou de se diminuir, agora se movimenta com outra energia, e essa energia convida o outro a crescer ou a se afastar. Ela não cobra, mas sua lucidez pressiona. Ela não ameaça, mas sua ausência assusta. Ela não exige mudança, mas quem fica perto dela sente que, para continuar ali, vai ter que amadurecer também. Ela não quer mais relações onde o outro dependa dela para evoluir. Quer vínculos onde cada um esteja comprometido com o próprio caminho e escolham se cruzar de forma consciente. E por isso ela ficou mais seletiva, mais exigente com o que deixa entrar, mas não uma exigência baseada em julgamento. É critério baseado em experiência. Ela já se entregou para amores rasos, já segurou pontes desabando, já acolheu promessas vazias com fé demais. Hoje, não aceita mais nada que a coloque no papel de mãe emocional. Ela quer alguém que caminhe do lado, que entenda que reciprocidade não é favor, é base. Por isso, os olhos dela já não buscam alguém, buscam verdade. Ela não olha mais com aquela expectativa de será que ele vai gostar de mim? Ela olha com a presença de quem pensa, será que eu vou querer ficar? E essa inversão muda tudo. Ela parou de se vestir para impressionar, parou de ajustar a fala, parou de querer provar que é interessante. Ela é, e quem souber ver, verá. Quem não souber, tudo bem. Ela não se diminui mais para facilitar a visão de ninguém. É nesse ponto que muita gente começa a chamá-la de difícil, mas é só porque não estão acostumados com mulher que se escolhe. Ela não joga charme, ela olha nos olhos. Ela não brinca de conquista. Ela diz com clareza o que sente e o que não aceita. E essa clareza que nasceu do cansaço virou luz. Luz que não pede permissão para brilhar, mas também não apaga ninguém ao redor. Ela se torna presença firme, mais leve, sabe entrar e também sabe sair. E o mais bonito é perceber que, depois de tanto ter amado sozinha, ela agora se ama de verdade. Não no discurso, mas no dia a dia, no cuidado que tem consigo, no respeito pelo próprio tempo, na ternura com que olha para as cicatrizes que carrega. Ela já não tenta mais apagar o que viveu, não nega mais que se doou demais. Não se culpa mais por ter acreditado. Ela entende que aquela mulher que chorou, que insistiu, que implorou, era uma mulher que só queria ser vista. E hoje ela se vê. E isso muda tudo, porque agora ela não está procurando quem a salve. Ela está caminhando com os próprios pés. E se alguém quiser vir junto, vai precisar saber andar, sem puxar, sem pesar, sem sumir no meio da estrada. O olhar dela agora não pede, escolhe, não implora, filtra, não espera, observa, porque aprendeu que o tempo que ela gasta tentando ser notada é tempo que poderia estar investindo em florescer. E hoje, tudo o que ela faz tem esse propósito: florescer com verdade, não para provar nada, mas para não murchar nunca mais. Ela não levanta bandeira,
Não anuncia a própria mudança. Não faz discursos sobre amor próprio. Ela só vive diferente. E quem a conheceu antes, percebe. Porque há algo novo no ar quando ela entra. Um tipo de presença que não se oferece demais, mas também não se esconde. É como se dissesse com o corpo inteiro: eu já fui embora de mim por tempo demais. Agora me estou aqui. E estar ali inteira muda tudo. Muda o modo como ela anda, como ela se senta, como ela diz não sem culpa, como ela recusa convites que já sabe que vão levá-la de volta ao que cansou de viver. Ela não se interessa mais por histórias repetidas. Já reconhece a ausência disfarçada nos primeiros 5 minutos de conversa. Já identifica o narcisismo travestido de segurança. Já sente no primeiro toque se é desejo ou distração. E não tem mais tempo para se distrair com o que não a vê por inteiro. O olhar dela não carrega mais aquele brilho ansioso de quem está à procura. Agora carrega algo mais raro: discernimento calmo. Quem olha nos olhos dela entende que ali já não mora a carência. Mora o critério. Não é que ela endureceu, é que agora tudo nela passou a ter mais valor. Até o próprio silêncio. Ela não ocupa mais qualquer espaço. Ela habita com intenção. E por isso, se algo a incomoda, ela não discute. Ela vai embora, leva a própria luz e deixa um vazio atrás. Não por vingança, mas por consequência. Porque a mulher que já amou sozinha por tempo demais carrega um tipo de amor tão intenso que uma vez que se retira, tudo ao redor perde um pouco de cor. Mas ela não volta mais, nem por pena, nem por saudade, nem por promessa de mudança. Ela já aprendeu que quem não soube vê-la inteira quando ela estava disponível, não merece encontrá-la agora que ela está em paz. Carl Jung dizia que a alma se cansa de repetir o mesmo ciclo, e quando isso acontece, ou a gente muda, ou adoece. Ela mudou, não para ferir ninguém, mas para não adoecer mais em nome de ninguém. Agora, ela escolhe tudo com mais consciência. As palavras que diz, os espaços que pisa, as pessoas que deixa entrar. E talvez a maior verdade esteja nisso. Ela não tem mais pressa. Ela entendeu que a urgência nunca trouxe o que ela precisava. E que quando o amor é verdadeiro, ele não exige atropelo. Ele espera, ele sustenta, ele se prova com o tempo. Ela deixou de aceitar paixões que vêm como fogueira e somem na primeira chuva. Hoje prefere o fogo que se constrói devagar, que aquece, mas não queima, que permanece, mas não sufoca. Ela quer o tipo de amor que respira, que floresce em silêncio, que não precisa ser explicado, porque se sente. E essa é a última verdade que os olhos dela dizem agora. Eu não preciso mais ser compreendida, só preciso ser sentida. Ela não tenta mais traduzir o que é. Quem não souber ler o que ela carrega no olhar, já não é o tipo de presença que ela procura. Ela já tentou demais ser lida por quem não sabia nem escutar. Agora ela se recolhe inteira e aguarda, não como quem espera, mas como quem sabe o próprio valor. Se alguém chegar, que chegue com calma, com verdade, com capacidade de ver e de ficar. Caso contrário, ela não se fecha, mas também não se entrega. Ela fica ali, com ela mesma, em paz. E pela primeira vez, isso é suficiente. Ela olha no espelho e se reconhece, se respeita, se acolhe e entende, enfim, que o que chamava de amor antes era só uma tentativa desesperada de não se sentir invisível. Hoje ela se vê, e por isso já não implora mais para ser vista por ninguém. A mulher que cansou de amar sozinha é agora a mulher que só ama onde pode permanecer inteira, sem precisar se apagar para ser aceita, sem precisar se diminuir para caber, sem precisar gritar para ser ouvida. Ela aprendeu a dizer tudo, sem dizer nada, só com o olhar. E quem entende, sabe que ali mora a verdade. E uma verdade que não precisa mais ser validada, apenas sentida, com profundidade, com respeito, com presença. Ah, e se esse conteúdo ressoar com você, se te fizer sentir algo que você nem sabia que precisava sentir,
Aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui, a gente não fala de empoderamento vazio. A gente fala de alma. E alma não mente.